O Cefaz Digital, o lançamento dele significa para os empreendedores e também para os profissionais da contabilidade e os advogados a criação de uma página personalizada de serviços na Secretaria de Fazenda. É como você tem uma sua conta bancária com todas as suas informações de crédito, de débito, de saldo, de financiamentos, de pendências, você também agora, por meio do EPAC, que é o portal de atendimento ao contribuinte, você terá também a sua página personalizada no ambiente da Secretaria de Fazenda. É muito importante o comunicado que isso não vai servir tão somente para os profissionais que atuam e representam os empresários, mas é uma ferramenta para os empresários, porque eles vão poder fazer os seus logins no ambiente dessa página personalizada da sua empresa e ter informações das notas fiscais, de pendências, de processos administrativos e poder ter uma interação mais efetiva com os profissionais que ele contrata, como os contadores e os advogados. Secretário, normalmente a gente tem visto aí que grandes empresas, os grandes negócios, eles têm partido para a área digital, mas não tem uma certa facilidade de entrada, porque nós estamos falando de comerciante semi-analfabetos ali, com pessoas muito inteligentes. O primeiro citado por mim, ele vai ter facilidade para entrar e usar isso aí? Sem dúvida. E é uma ferramenta que aplica desde ao menor comércio do Estado, a menor empresa do Estado com o menor faturamento, até a empresa com o maior faturamento. Então, ali você tem informações, inclusive, do Simples Nacional ali dentro. Todas as informações, todas as notas fiscais, e isso fica tudo na palma da mão. Inclusive, esta é uma ferramenta de informação, um BI, né, para o empreendedor, seja o tamanho que ele for, porque ele não precisa mais contratar um BI, né, uma solução, um software para que ele tenha as informações dele consolidadas. Essas informações, elas vão estar nessa página em que ele pode fazer o login à medida em que ele tem lá o seu usuário e senha, que já é a mesma que o seu contador tem. Então é importante avisar, olha, basta aí, os empresários podem dizer assim, mas poxa, como que eu vou acessar? Como que eu sei qual é o meu usuário e senha? Esse usuário e senha, ele está hoje com o seu contador, é só que o seu contador compartilhe contigo e você poderá acessar. Então é tornar universal o acesso aos serviços digitais, não só aos profissionais, mas também para os empresários. E uma coisa que acho que é super importante mencionar também é o canal do exportador. Nós temos bilhões de reais na nossa balança comercial, do nosso PIB em torno de 100 bilhões de reais as nossas exportações, quase um pouco mais de 50%. Então tudo isso eles precisam comprovar que de fato o produto foi exportado, porque senão teria que pagar o imposto. E essa interação entre as empresas e a Secretaria de Fazenda era uma interação ainda muito ineficiente e analógica. Hoje, você tem o canal do exportador, em que todas as empresas poderão verificar lá a condição da sua exportação. Ele tem um prazo para comprovar e ele vai monitorar. Então, isso não vai ficar mais só à mão aí dos profissionais contratados, né? Mas também para os empresários. E empresários, porque as grandes empresas conseguem controlar, porque conseguem contratar boas soluções de tecnologia, mas isso é, sobretudo, para o pequeno exportador, né? É aquele exportador que está começando a ganhar escala e que eventualmente tem alguma dificuldade de controlar ali essas informações e podem ter problemas com o fisco. Essas informações estarão hoje disponíveis e ele poderá acessá-las na palma da mão. Secretário, hoje já fazem 15 dias desde que o Tarifaço começou a imperar aqui no Brasil, a valer. Já tem uma ideia do quanto isso impactou Mato Grosso, se Mato Grosso saiu meio que ileso disso? Não, por hora, os impactos estão ainda... Nosso estado é um estado com baixo impacto. Na nossa balança comercial, nós exportamos apenas 1,5% para os Estados Unidos. Então, assim, os impactos são muito pequenos e muito setoriais. Nós estamos acompanhando com muita atenção o setor madeireiro e verificar se as medidas que foram adotadas pelo governo federal, se elas são suficientes ou não, porque eles têm sim uma balança comercial com os Estados Unidos bastante relevante, eles exportam muito para os Estados Unidos, Canadá, para a Índia, então nós temos que olhar para o setor madeireiro e verificar se esses impactos e as medidas que foram adotadas pelo governo federal são suficientes ou não e fazer o socorro. Do ponto de vista sistêmico para a economia do Estado, o impacto de fato ele é pequeno. E o que nós temos que observar apenas e observar com muita atenção, são as negociações que estão sendo estabelecidas entre os Estados Unidos e parceiros comerciais de Mato Grosso.
como China, Vietnã, Indonésia, Japão, né, que são grandes compradores de produtos de Mato Grosso, e aí e como os Estados Unidos compete conosco, quer dizer, eles vendem soja, eles vendem algodão, eles vendem carne, se eles vão impor nessas negociações com esses nossos parceiros comerciais cotas, e aí diminuiria cotas aqui de compras de Mato Grosso, que será substituída por compras dos Estados Unidos. Então, isso nos preocupa e isso nós temos, porque isso aí, de fato, poderá trazer impactos. Então, por exemplo, se o Vietnã passar a comprar mais algodão dos Estados Unidos, isso pode diminuir a nossa exportação de algodão para o Vietnã. E aí a gente tem que realocar essa produção em outro canto do planeta. Então, o que a gente está acompanhando agora com os setores é exatamente como essas negociações bilaterais entre Estados Unidos e os nossos grandes parceiros comerciais, como que elas vão se estabelecer. Isso pode causar impacto. E torcer também para que não haja, nesse momento, uma reciprocidade em relação a taxar os produtos americanos, porque nós temos produtos americanos que vêm para cá que são insumos, né, defensivos agrícolas, fertilizantes, que são utilizados aqui em Mato Grosso. Aí poderia encarecer o custo de produção no estado. Então são esses dois aspectos que a gente tem que observar com muita atenção. Um dos produtos que taxado pelos Estados Unidos é a carne bovina. Nós temos o maior plantel hoje dentro do estado. Esse plantel todo ele não está saindo daqui de dentro do estado para exportação. A nossa exportação para os Estados Unidos é em torno a nossa exportação para os Estados Unidos é pequena, inclusive de carne. Para algumas plantas, ela pode ser até relevante. Nós temos 31, 32 frigoríficos, uns, salvo engano, 15 que são habilitados para exportação e poucos deles fazem exportação direta para os Estados Unidos. Mas o que nós percebemos no setor de carne, e não é uma avaliação minha, é uma declaração do próprio presidente da JBS, de que o setor de carne ele consegue redirecionar a sua produção para outros países, né? E essas empresas brasileiras, elas já são multinacionais e elas estão presentes em vários locais do mundo, então ela consegue fazer substituição. O que ela exportava dos Estados Unidos a partir, eventualmente, de Mato Grosso do Sul, ela consegue fazer isso por parte de um outro país e a gente suprir o mercado em outro canto do planeta com aquilo que a gente oferecia aqui e vendia para os Estados Unidos. Então me parece que no setor da carne, diferentemente da madeira, é um setor que, pela concentração que existe em poucos grandes players, é uma situação um pouco mais tranquila. Secretário, a gente viu uma dicotomia hoje, que a gente tem uma safra recorde em Mato Grosso, muito maior do que a dos outros anos, mas ao mesmo tempo um baixo preço da commodity. Teve até daí um congelamento do FETAB por conta disso. Como que isso vai impactar a arrecadação do Estado para o próximo ano? Como que isso vai afetar as contas de Mato Grosso? Nos preocupa, de fato, o custeio dessa safra e, sobretudo, o plano safra, né? Que, na verdade, o produtor rural ele busca financiamento e, sobretudo, o pequeno produtor ele não consegue se financiar em dólar, ele acaba se financiando em reais e, quando ele vai se financiar em reais, ele tem uma taxa de juros hoje de 16%, 17%. Isso quando ele financia em reais. Isso acaba causando um impacto nos seus resultados porque ele acaba pagando mais juros do que efetivamente se pagava no passado. Então há uma preocupação em relação a esse endividamento dos nossos produtores para que ele consiga continuar fazendo o plantio. Mas, sim, de um modo geral, nós estamos acompanhando isso com muita atenção. É por isso que, inclusive, nós somos muito cautelosos na fixação da receita pública, porque a gente pode ter, numa economia como a nossa, de produção de commodities, em que o preço não é dado pelo produtor. Esse é um ponto muito importante. Quem fixa o preço da soja, do milho, né, não é o produtor rural. Ele não diz lá quanto ele quer. Isso é fixado. Por exemplo, a soja é fixado em Chicago. Então, o preço é dado pelo mercado e aí uma conta de chegada, porque você tem os seus custos estabelecidos. Se você tem aumento de custos, você diminui margem. E se você diminui margem e fica com a margem muito apertada, a chance de você ter ali um ano em que você tenha prejuízo e eventualmente entrar numa recuperação judicial é grande. Então nós acompanhamos com muita atenção o custo de produção. E sensível a isso, nós fizemos um congelamento do FETAB de janeiro já deste ano até julho do ano que vem. E a partir de julho do ano que vem, ele passará a ser corrigido com base na inflação de um ano
antes. Então, isso faz com que tenha uma previsibilidade também para os produtores aqui do estado. Os juros do Plano Safra, então, eles são pesados? São pesados. É por isso que o governo federal tem que equalizar. Então, por que fala Plano Safra? Você tem lá, o banco, ele vai buscar dinheiro no mercado e ele empresta para o produtor rural a Selic mais 2% ao ano. Então, vai dar 17%, 16,5%, 17%. Né? O que acontece? O governo federal vem com o Plano Safra e ele fala, uma parte disso o governo paga, que é o Tesouro que paga. Então, fica uma taxa de 9%, 9,5%. Então, o governo paga 7%, 8%. Só que o governo, a gente sabe, não tem espaço fiscal para fazer frente à necessidade de financiamento do tamanho da nossa agricultura hoje, né? Pelos problemas que todos sabemos aí em relação à crise das contas públicas nacionais, pela irresponsabilidade que vem tomando conta da condução da política fiscal do país. Então, quer dizer, isso gera um problema, porque você tem um problema de falta de dinheiro e quem acessa esses recursos, né? Você acaba ficando gente de fora. Produtores rurais ficam de fora. E não estamos falando aqui de grandes produtores. Nós estamos falando que 90% dos produtores, por exemplo, de soja de Mato Grosso, plantam até 500 hectares. Então, assim, se ele não tem o Plano Safra, com essa equalização dos juros pelo governo federal, ele vai ter que buscar a 17%. Num preço em que você já tem um achatamento no mercado internacional, você tem uma diminuição de margem bastante relevante em função, sim, em boa parte, da taxa de juros que é cobrada. Secretário, o governo mandou um projeto para a Assembleia que reduz o FETAB em 25% sobre as vacas. O governador tinha outra posição sobre isso e agora voltou atrás. Foi necessário? Estava tendo diferença aí no abate de boi e vacas? Sim, a gente está corrigindo ali uma distorção que foi alegada ao longo do tempo pelo setor de preço e de produtividade, né? Então, ali haverá um desconto de 30%, né? Deve chegar a 30% o acordo com a Assembleia Legislativa, que foi firmado aqui no governo. É sensível a essa questão, mas isso será para as fêmeas, né, os bovinos, as vacas abatidas dentro do estado de Mato Grosso. As que são abatidas fora do estado continuarão pagando o FETAB, assim como é pago para os bovinos machos. Duas situações, secretário. O senhor citou o algodão. Eu me recordo que há um ano atrás o governo, numa das suas falas, disse que estava iniciando um plano para se... além da produção, esmagar, tirar a semente e tudo, e tentar produzir isso dentro do mercado interno. Sim, isso é um bom ponto. Essa situação acelera esse processo? Sim, nós precisamos verticalizar a produção de Mato Grosso. Nós fizemos isso com a carne. Hoje Mato Grosso é o maior produtor de carne do país. A gente tem 35 milhões de cabeças e abatemos 5 milhões todos os anos aqui dentro do estado. Nós somos o maior produtor de carne do Brasil. De soja, nós também somos o maior produtor de óleo de soja do Brasil. Quer dizer, a gente produz soja e esmagamos aqui 10, 12 milhões, perto de 15 milhões de toneladas todos os anos. Somos o maior produtor. De milho, a gente começou um processo nesse governo, o governador Mauro, nós fizemos um incentivo fiscal para atrair indústrias, nós estamos já chegando, vamos chegar a 10 indústrias aí nos próximos 2 anos e produzir mais de 6 bilhões de litros de etanol a partir do milho. Então, verticalizamos também o milho. O próximo desafio da grande commodity do estado de Mato Grosso, nós temos 70% do algodão nacional, de fato a commodity algodão. A gente precisa processar aqui. Nós criamos no Prodeic incentivo fiscal para a indústria de fiação, tecelagem, tinturaria e confecções, que geram muitos empregos. Então, nós estamos iniciando esse ciclo aqui no estado. E um polo para ser visitado, inclusive, é Campo Verde. Campo Verde já tem 5 indústrias de fiação. Então, nós estamos processando já o produtor. Ele faz o desencaroçamento, já produz o óleo a partir e a torta do algodão, mas essa fibra, ela já está ficando em Mato Grosso e a gente já está conseguindo fazer fios aqui. E aí o nosso objetivo é não ficar apenas nisso, deixar desbancar Blumenau, desbancar o Ceará, Fortaleza, que são polos têxteis, e passar a colocar, inserir Mato Grosso e a Baixada Cuiabana. Campo Verde está bem ao nosso lado aqui, com farta mão de obra, fazer um grande polo têxtil aqui, que começa pela fiação, depois tinturaria, tecelagem, tinturaria e confecções, e gerar aí muitos empregos. Secretário, a reforma tributária, o governador há 4 meses atrás veio a público dizendo que ia lançar um plano para tentar diminuir o impacto
da reforma tributária no estado do Mato Grosso, porque a gente sabe que em termos de compras e venda, a gente não atingiria lá as metas. Como é que está isso? Só houve uma fala, depois ninguém falou mais nada sobre isso? Sim, não, nós estamos trabalhando intensamente. O governador já anunciou que em setembro ele faz esse lançamento, possivelmente na segunda quinzena, o MT-33. 33 porque é o primeiro ano em que nós estaremos no novo modelo de tributação sem o ICMS. ICMS que nos permitiu chegar até aqui, nós somos um grande arrecadador, porque nós somos um estado produtor. Esse novo tributo que foi criado, ele deixa de tributar a produção, só tributa onde há o consumo, então a gente perde bastante recursos e tira também a nossa principal mecanismo de competitividade, que são os benefícios fiscais. Eu acabei de mencionar o benefício fiscal do algodão, mencionei o benefício fiscal da soja, do etanol. Desaparece essa ferramenta. Então, nós temos que ser competitivos de outras formas, sendo muito eficientes na nossa produção e tendo excelente infraestrutura, não só estrada e asfalto, como todos lembram, mas infraestrutura de energia, né, de qualidade, em rede de distribuição, de conectividade. Nós temos que falar também da infraestrutura social, quer dizer, são hospitais que a gente tem que colocar no interior para que as pessoas possam migrar para cá e ter qualidade de vida, boas escolas, boa educação, capital humano. Então, assim, o MT-33 é uma estratégia que será anunciada de ações públicas e privadas e que o governador vai detalhar isso no final de setembro. Nós não paramos nem um minuto porque esse talvez seja o plano que vai legar a Mato Grosso o desenvolvimento aí dos próximos 50 anos. Secretário, ainda falando sobre a industrialização, queria que o senhor comentasse da importância da industrialização aqui em Mato Grosso, né? Na arrecadação, por exemplo, somente a cultura da soja em 2024 foram arrecadados em ICMS 419 milhões de reais. 419 milhões de reais foi arrecadado exclusivamente na soja. No milho, nós temos uma arrecadação só sobre o etanol que é produzido pelas nossas usinas a partir do milho, em torno de 2 bilhões e meio de reais. Nós estamos falando aí mais ou menos próximo de 10% de toda a arrecadação advém da industrialização do milho aqui dentro do estado. Então a indústria, a verticalização, ela é fundamental. Nós temos que agregar valor aos nossos produtos, porque senão eles serão tão exclusivamente exportados e a gente deixa de gerar empregos que são valiosos, que são os empregos que mais qualificam e são os melhores remunerados, que são os empregos da indústria e todos os serviços que estão associados. Junto com uma indústria dessa, você tem serviços de manutenção de metal mecânica, de destilaria, engenharia química, enfim, você tem todo um ecossistema ali de profissionais que são exigidos e isso qualifica e melhora o nosso desenvolvimento. Então, é fundamental que nós tenhamos ali a nossa verticalização, uma estratégia de verticalização cada vez mais forte para todos os nossos produtos. Valeu, gente. Valeu.